nos colocar diante da tua presença, neste momento, a vida do irmão, aquele que vai trazer aos nossos corações a tua palavra. Nesses dias de Techuvá, leva-nos a compreender de fato o procedimento, o caráter e a capacidade que Adonai Elohim, através de Jesus Cristo, tem a colocar em nossos corações, trazendo a virtude que procede dos céus, o sentimento do toque do shofar, que nos prepara a encontrar com o Senhor Jesus através de uma observação de seu Pai em nossos corações. Dá-nos a capacidade da tua palavra, a fim de que através dela possamos conhecer a grandeza de teu plano. Rogamos que o Senhor nos transporte nesta manhã do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, do poder do nosso adversário para o poder de Deus vivo, e possamos, através da tua palavra, encontrar graça, a fim de que construa em nós um caráter justo, santo e agradável a ti. Prepara-nos para que possamos experimentar Sucote. Nós colocamos tudo em tuas mãos e te rendemos graça em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Pastor Armando, é com você, meu garoto. Shalom, bom dia. Tudo bem, pessoal? Tá me ouvindo aí, todo mundo? Tá todo mundo ouvindo? Amém. Livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Diz assim a palavra: E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe e disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento e eu e o moço iremos até ali e havendo adorado tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor. No monte do Senhor se proverá. Amém? Glória a Deus. Sabemos aqui essa história que Deus ele fez uma promessa, ele chamou Abraão para uma promessa lá quando começa no capítulo 12. Mas antes da promessa se cumprir, existe o processo que todos nós passamos, não só Abraão, mas também todos nós. E esse processo é um período de rompimento de ciclos, um período de transformação, um período de libertação, ao qual o Senhor nos permite e nos chama a viver. E eu costumo dizer que passamos muitas experiências que marcam a nossa vida,
para que através desses marcos, através dessa cicatriz, nós tenhamos autoridade e tenhamos capacidade de sermos alcançados e também de alcançar outras pessoas para que elas sejam salvas, curadas e libertas pelo poder do nome de Jesus que há também em nossas vidas. Amém? E o primeiro versículo já começa dizendo que aconteceu depois destas coisas, né? Depois dessas coisas, que coisas? De experiências que Abraão viveu. Se a gente olhar no capítulo anterior, nós vamos ver que essa experiência que ele vai viver, que ele está prestes a viver agora, o Senhor já tinha permitido ele passar antes, porque Sara pede para ele também entregar, sacrificar o seu filho, né? Ele vai, pega a sua concubina, pega o seu filho e também ele sacrifica, ele libera aquele filho, porque aquele filho não tinha sido o filho da promessa, né? Ele liberta aquele filho, ele libera aquele filho, porque aquele filho já estava sendo um incômodo. Por quê? Porque Deus vai levar ele a ser provado. Porque em seguida Deus diz que provou Abraão, provou Deus a Abraão. De que forma? Deus ele só te chama para uma prova depois que ele percebe que você passou por uma experiência e ele te chama para ser provado. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, você não é provado quando você está no deserto. Você é provado quando você já está caminhando para a bênção, né? Eu até, eu não sei se todos sabem, hoje eu trabalho eu sou agente imobiliário, sou corretor de imóveis já há 15 anos e Deus me deu a graça, né? Me levou para Uberlândia para trabalhar lá e eu trabalho com mais de 3.000 corretores no Brasil e sempre estou aconselhando. Esses dias um corretor conseguiu comprar um carro, recebeu uma comissão muito boa, e aí ele veio, né, todo alegre, mostrar para mim o carro, a bênção que ele tinha recebido, e eu falei para ele, falei, agora você vai ser provado. Agora que o Senhor está te colocando à prova. Porque antes você estava passando por um treinamento. Porque é só quando você já está debaixo da bênção, você já recebeu a bênção, é que você é provado. Agora vai vir as propostas, né? Vai vir as propostas das moças bonitas, vai vir as propostas de festas, de bebidas, e vamos ver se agora você vai permanecer no Senhor ou se você vai se afastar do Senhor. Porque às vezes aquilo que nós recebemos pode se tornar uma maldição na nossa vida, foi o que eu disse para ele. Por quê? Porque antes, quando ele estava buscando, quando ele estava no deserto, ele estava no processo, ele estava sempre perto de Deus, sempre buscando um alinhamento, sempre buscando viver aquilo que Deus propôs para ele. Mas agora com a posse da bênção, que era o sonho de ter um carro próprio, o sonho de viver essa experiência de um carro novo, será que essa experiência era para, essa ferramenta, esse carro, era para levar ele para mais perto de Deus ou para distanciar ele de Deus? Porque se fosse para distanciar, certamente esse carro não era uma bênção, era uma maldição. Amém? Então, Deus ele te coloca à prova. Para quê? Para saber se você realmente está preparado para viver o propósito ou se você ainda precisa passar por algumas experiências. E Deus fala para ele, né? Deus chama ele, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E aqui nesse primeiro versículo nós já podemos tirar uma experiência. Abraão, ele ouviu a voz do Senhor. Ele ouve o chamado do Senhor. Será que quando o Senhor fala comigo e quando Ele fala com você, será que nós temos condições de perceber que é o Senhor que está falando conosco? Será que nós temos capacidade de entender, de conhecer a voz do Senhor, quando Ele fala comigo e quando Ele fala com você? Mas ele disse, eis-me aqui, Senhor. E o segundo versículo diz, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque. Perceba que Deus fala para ele o teu único. Por quê? Porque Deus, ele só considera aquilo que foi ele que colocou na sua mão.
Ele só considera aquilo que ele te entregou. E muitas das vezes nós damos valor mais naquilo que nós conquistamos com a própria mão. Às vezes nós valorizamos muito mais aquilo que nós conquistamos com o nosso esforço do que aquilo que o Senhor entrega na minha e na sua mão. E o Senhor não quer nada mais, nada menos daquilo que Ele que te deu. Não foi o que nós conseguimos com o nosso esforço. E perceba que nem sempre o que Deus fala para mim e para você é aquilo que nós queremos ouvir. Deus chama ele e ele diz, eis-me aqui. E ele fala, pega agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Perceba, o Senhor dá uma palavra para ele, algo que certamente ele não queria ouvir, mas também o Senhor dá um direcionamento. Então, todas as vezes que o Senhor fala comigo, fala com você, pode ser que não seja aquilo que eu e você queremos ouvir, mas é um direcionamento. E se eu e você obedecer, certamente vai mudar a direção da nossa vida. Ouvir a palavra, ouvir o Senhor, todas as vezes que nós ouvimos, vai trazer o quê? Um direcionamento. E Deus nos chama para quê? Para a obediência. Para sermos obedientes ao direcionamento, independente se eu e você gostamos, independente se eu e você estamos satisfeitos com o que ele está falando. O que Deus quer de mim e de você não é que a gente concorda, que a gente fica alegre. O que Deus quer de mim é que nós ouvimos ele e obedecemos ele. E a palavra nos diz aqui no versículo 3º que ele se levantou pela manhã de madrugada, então ele nem esperou. Porque muitas das vezes nós ouvimos o Senhor falar conosco e a gente começa o quê? A querer raciocinar, a querer pensar, a querer observar se está certo, se está errado, se devemos ir ou se não devemos. Damos permissão para que o inimigo venha na nossa mente e comece a colocar confusão, coloca dúvida na nossa mente para a gente entender se é certo ou se é errado. Com Deus, quando a gente ouve a palavra de Deus, nós não vamos buscar direcionamento. Quando Deus fala comigo, quando Deus fala com você, a primeira coisa que nós temos que fazer é pegar o direcionamento e colocar em obediência, colocar em prática. Né? E ele pega o seu jumento consigo, pega os moços, pega Isaac, corta a lenha, e ele se levantou e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E o versículo 4 começa dizendo assim: e ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Perceba, ao terceiro dia, houve um período entre o momento que Deus falou e o momento em que Deus viu e que Abraão viu aquilo que Deus tinha falado com ele. 3 dias se passaram. O que nós podemos aplicar nesse versículo aqui? Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, que ouvem a voz de Deus e já quer que tudo aconteça na hora. Já quer que tudo se realize naquele momento que Deus fala. E existe um período, existe um processo, existe uma caminhada, existe um esforço, existe uma dedicação, existe uma renúncia a ser colocada antes que as coisas comecem a acontecer, aquilo que Deus prometeu e aquilo que Deus está te pedindo. Irmãos, eu não sei se todos sabem, a minha cidade chama Capinópolis, onde nós temos a nossa primeira apostólica aqui, né? A Igreja Apostólica Viva. E há mais de 10 anos eu era corretor autônomo aqui em Capinópolis, trabalhando só com venda e compra de fazenda. Há uns 4 anos eu também me interessei a desenvolver processos de loteamento. Essa pandemia, ela me ensinou e ela também foi uma ferramenta que Deus colocou na minha vida, porque eu comecei a fazer muito network através da internet com muitos corretores e comecei a trabalhar com grandes empresas. Não entendia, não conhecia sobre loteamento, não conhecia sobre grandes empresas e eu comecei a me sentir aqui dentro de Capinópolis. Hoje eu estou aqui em Capinópolis
de férias, peguei um período de folga na minha empresa. E eu comecei a me sentir retraído, cheguei, eu confesso que eu quase entrei num quadro de depressão. A Aposto conhece a minha história, sabe que eu passei aqui em Capinópolis. Passei dias terríveis aqui em Capinópolis, mas diante desses dias terríveis, Deus me deu muita experiência, muita bagagem, muito conhecimento. Eu cheguei a perder todos os meus bens aqui em Capinópolis, cheguei a perder 3 empresas, cheguei a perder casa, cheguei a perder automóveis, fiquei com a dívida de 400 mil reais. Nesse período, eu conheci o apóstolo, comecei a caminhar com o apóstolo. Foi uma ferramenta, eu louvo muito a Deus pela vida dele. Se não fosse a vida dele me ajudando, sendo meu pai mesmo espiritual, acreditando no meu potencial, acreditando no meu ministério, certamente hoje eu não estaria aqui dando esse testemunho para vocês. E caminhando com o apóstolo, Deus foi me passando por experiências e fazendo milagres sobre a minha vida para que eu tivesse hoje as cicatrizes, tivesse hoje a autoridade para ministrar sobre o assunto. Muitas das vezes, eu confesso para vocês, eu gosto muito de falar isso, e eu creio que o que eu vou falar agora, Deus quer falar com alguns de vocês. Muitas das vezes o apóstolo me instruía, muitas das vezes o apóstolo ministrava, porque eu vim da igreja presbiteriana, tradicionalista, não acreditava em dons espirituais, não acreditava em movimentações de anjos, demônios, não acreditava nesse mover do Espírito Santo. E muitas das vezes o apóstolo pregava, muitas das vezes o apóstolo me confrontava, e eu ia sem saber. Às vezes incrédulo, sem acreditar também, mas eu obedecia. Sabe por quê? Porque eu sabia que o errado da história era eu. Porque eu tinha entendimento de que se tivesse alguém errado na história, não era o apóstolo e não era Deus, era eu. E que eu precisava passar por essa transformação. Às vezes ficava noite sem dormir, com raiva, sem entender, magoado, porque eu queria essa transformação, mas eu queria ter o entendimento, eu queria ter a resposta. E assim eu passei anos caminhando com a AP. Eu me lembro de um dia que houve um levante na igreja. Assim, quando eu cheguei, eu estava para chegar, teve um levante na igreja contra o apóstolo, e uma das pessoas que se levantou era prima primeira minha. Ela era tesoureira de uma associação quilombola, que nós somos remanescente quilombo, e ela era meu braço direito na associação. E ela tinha uma das pessoas que tinha se levantado contra a igreja, contra o apóstolo, e eu estava conhecendo o apóstolo. E no dia dele me apresentar na igreja como membro, ela chegou na minha casa 1 hora antes do culto, chorando e gritando e falando que eu não deveria ir para lá, que eu não sabia quem era o apóstolo, defamando o apóstolo. E naquele momento, o diabo, eu falo que é o Satanás mesmo, entrou e eu não fui. E no outro dia eu fui lá no apóstolo conversar com ele. Aí ele saiu comigo, falou, vamos ali comprar Fomos no supermercado, compramos alguma coisa, voltamos. Quando chegamos na porta da cadeia, ele falou, ó, pode ir embora pra sua casa, você não serve para andar comigo, não. Eu já te contei minha vida, já te contei minha história, você ouviu sua prima, seus parentes, você vai andar com eles, então. E ali eu fiquei muito triste, muito chateado, fui para casa, fiquei baqueado. E quando eu estava orando em casa, umas 3 horas da tarde, porque eu também achei que aquele confronto do apóstolo foi um desaforo para minha vida, né? Ele não é pastor, não. Ser pastor fica mandando ovelha embora, não quer me ajudar. E ele está pegando essa oportunidade aí e está me mandando embora. E quando eu estava deitado no meu quarto, só eu sozinho orando, aí Deus falou comigo: Você não me pediu um pai, um pastor que vai te ajudar? E nem sempre o que eu vou te colocar não é o que você quer, não é o que você quer ouvir, não é a pessoa que você quer. Eu vou colocar uma pessoa que vai caminhar com você, que vai te confrontar e vai te trazer libertação. E naquele momento ali, eu peguei meu WhatsApp e já comecei a chamar o apóstolo. E depois o apóstolo começou a ministrar. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tô no caminho, tô caminhando. Hoje eu sou uma referência onde eu trabalho.
E eu estava aqui em Campinópolis há 2 anos atrás, passando de novo por algumas dificuldades mais espirituais. Eu creio hoje, eu olho para trás e vejo que foi a ferramenta que Deus usou para tirar eu, para tirar o apóstolo aqui de Campinópolis, tudo por um propósito. Eu lembro que eu estava na casa do AP comentando com ele. Eu tinha acabado de construir uma casa, a gente não tinha mudado para a nossa casa, onde eu estou aqui agora. E uma pastora, amiga do apóstolo, que nunca tinha me visto, nunca conversou comigo, o AP, ela ligou para o AP, eu estava perto, e o AP pediu para ela orar comigo, eu vim para casa. Aí, 1h30 da tarde, ela me ligou e falou: arruma suas malas que eu vou te tirar. Eu vou te tirar, que Deus vai te tirar de Capinópolis. Isso foi meados do dia 20 de dezembro. Dia 7 de janeiro, eu já estava morando em Uberlândia e trabalhando numa empresa chamada MyBroker. A MyBroker hoje, inclusive, ela tem uma filial aí em Cuiabá. Ela tem 55 lojas no Brasil, uma em Portugal e acabamos de abrir Orlando. Cheguei como um corretor de fazendas e, para honra e glória do Senhor, hoje, após 1 ano e 8 meses, eu sou diretor dessa empresa. Estou a um passo de assinar o meu contrato de sociedade na empresa, simplesmente pelo fato de me posicionar como um homem de Deus. Simples assim. Não sou o melhor corretor de fazendas lá, não sou o melhor corretor de áreas e também não sou o melhor negociador de grandes empresas. Mas semana passada, os dois sócios me chamaram e me disseram essas palavras que eu disse para vocês: você não é o melhor, mas você é a pessoa que nós olhamos e temos confiança. Você é a pessoa que muitos precisam ouvir uma palavra de Deus e procura você. Você é uma pessoa que a sua palavra é sim, sim e não, não. Você é uma pessoa hoje que você não olha para o dinheiro, você olha para as pessoas. Então, por isso, você está sendo hoje nomeado diretor e o próximo passo seu é se tornar sócio nosso da MyBroker. No Brasil inteiro, pessoal. No Brasil inteiro, eu sou responsável por fazendas, áreas e grandes negócios. Para a honra e glória do Senhor, o nome dele está sendo manifestado ali. Mas existiu um processo. 1 ano e 8 meses. O apóstolo conhece. 1 ano e 8 meses de processo. 1 ano e 8 meses de experiência. Por quê? Porque eu sempre acreditei na palavra que Deus me disse. Tive vários momentos que eu quis desistir. Vários momentos que eu falei: não, não é isso aqui, não é para mim. Às vezes o apóstolo me ajudou muito, me dá muita palavra, muito direcionamento, a minha esposa. Então, amados, eu quero falar para vocês: contem sempre com o pastor, com a autoridade espiritual na vida de vocês. Contem sempre com o esposo, contem sempre com a esposa. Eu sempre falo, e quero deixar essa palavra para os homens aqui: se você não está conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo, ouve a voz da sua esposa. Certamente Deus vai usar ela e vai trazer um direcionamento para você. E Deus fala aqui para Abraão: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a voz. Percebe que existiam algumas pessoas caminhando com Abraão, mas ele só foi até determinado local, até determinada distância. Existem pessoas, irmão, que se acheguem até nós, mas eles só podem ir até um período. Eles só podem caminhar até certo lugar com a gente. Porque tem momentos que você vai ter que caminhar sozinho e você vai ter que viver a experiência sozinho com Deus. Ele fala para os moços: fica aqui, que eu e o moço, percebe que ele já não chama aqui Isaac de filho, está chamando Isaac de moço. Por quê? Porque ele ainda era jovem, mas também ainda não era um homem com experiência. Aí eu faço a pergunta: será que ainda nós somos moços? Ou será que nós já vivemos a experiência? Será que nós já estamos preparados? Porque quando ele chama aqui Isaac de moço, ele está falando: eu vou levar esse moço aqui para a gente viver uma experiência. Experiência tal que vai marcar a vida dele. E que através do marco, da experiência que ele vai viver, ele vai se tornar uma pessoa
capacitada para viver e transbordar na vida das pessoas. E tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pôs sobre Isaac, seu filho. Aqui ele já chama Isaac de filho. A partir de agora, Isaac, você vai começar a viver as experiências. Sabe, o Senhor está chamando nós para vivermos umas experiências com Ele. O Senhor está chamando pessoas para ter direcionamento, para ter intimidade, para se aproximar mais dele. O Senhor está falando, deixa de viver na meninice. Deixa de viver só na teoria. O que eu quero com você agora é a experiência de verdade. O Senhor está levantando pessoas nesse período, nesse tempo, pessoas que realmente querem viver uma experiência com Ele de verdade. O Senhor quer levantar pessoas que aonde elas forem, elas colocarem a planta dos pés, elas vão proclamar o nome do Senhor, independente de qual seja a situação, independente de qual seja a proposta de Satanás. Ele vai se posicionar e as pessoas vão olhar para elas e ver que existe um Deus que muda o caráter, que transforma a vida, que salva, que cura e que liberta. Porque o mundo hoje está necessitado desse tipo de pessoa. E eu sempre falo para o apóstolo que nós, da Apostólica Viva, nós os aliançados, nós somos pessoas que fomos levantados para mudar gerações. Nós não fomos levantados para ficar somente no banco das cadeiras que nós sentamos hoje nas nossas igrejas, no ciclo de vida que nós levantamos. Mas para Deus mudar gerações, para Deus mudar as pessoas que estão ao redor de nós, primeiro Deus vai mudar eu e você, mudar a nossa casa, para depois alcançar os de fora. Por isso que Deus chega e pede para Abraão, eu quero Isaac, seu único filho. Eu quero o seu único filho. Sabe por que Deus está falando conosco? Eu quero que você sacrifique não aquilo que você conquistou com sua própria mão. Eu quero que você sacrifique aquilo que eu te entreguei. Eu não estou te pedindo nada mais, nada menos daquilo que eu te dei. E às vezes nós estamos dando muito valor, igual Abraão estava dando a Isaac, e esquecendo de dar valor no Deus da promessa. Estamos muito buscando a promessa e deixando de buscar o Deus da promessa. E é essa experiência que Deus chamou Abraão para viver. Deixa de idolatrar, deixa de ficar com os seus olhos na promessa, foca os seus olhos em mim. E perceba que eles começam a caminhar juntos ali, só os dois, vivendo essa experiência. E em determinado momento, Isaac fala a Abraão, pai, e ele diz, eis-me aqui, meu filho. E ele diz, eis aqui o fogo, a lenha, onde está o cordeiro para o holocausto? Aonde está o cordeiro? Perceba que aquele moço ainda não tinha percebido a experiência que ele ia viver. Mas Abraão, ele já tinha certeza. Por quê? Porque ele tinha vivido experiências ali atrás. E é o que eu falei no começo. Deus, ele permite você passar por experiências para que lá na frente você tenha autoridade e tenha convicção de que ele está com você. Ele tinha já passado por algumas experiências que lhe deu capacitação. Talvez você vai começar a viver agora algumas experiências com o Senhor que você vai lembrar de momentos lá atrás que você passou e que Deus te capacitou e te deu autoridade. E por isso você vai também ter a autoridade hoje de vencer elas e de ensinar outras pessoas a vencer também essas experiências que elas estão a passar. Por que eu vivi tanta coisa? O apóstolo mesmo sabe. Tanta coisa eu vivi aqui em esse período de 2 anos que eu fiquei aqui antes de ir para Uberlândia. Foram tanta tribulação, foram tanto sofrimento, foram tantas experiências que eu vou confessar para vocês. Eu cheguei a falar com Deus, me recolhe, me mata, que eu não quero viver isso aqui mais. Me mata que eu não tenho mais força, eu não tenho mais capacidade. Eu levei o apóstolo, eu estava construindo casas aqui, eu levei o apóstolo dentro de uma casa comigo, ele viu a tribulação, ele viu a opressão, ele viu o tanto de demônio que estava me afligindo. Tudo que eu fazia na casa não dava certo. Eu tive que desmanchar o banheiro, a hidráulica de um banheiro de uma casa 4 vezes e fazer de novo. E não parava os vazamentos. E uma opressão grande que eu não conseguia sair. Mas hoje eu sei. Eu estou dentro de imobiliária hoje que tem mais de 3.000 corretores. Aonde eu trabalho são mais de 250 corretores. Todos os dias. Todos os dias. Eu tenho que aconselhar 2, 3 corretores.
Certa feita eu estava pregando numa célula, a gente faz uma célula lá, e a hora que eu terminei de ministrar na célula, o rapaz fechou a porta e falou assim, pastor, eu preciso falar com o senhor. Isso era na segunda-feira. Ele falou, sábado eu fiquei trancado no quarto com a luz apagada até no outro dia. No domingo eu tentei suicidar, não consegui. E hoje eu saí de casa e falei, se Deus não falar comigo na célula daquele pastor, eu vou me suicidar. E Deus falou com ele a célula inteira. E às vezes, irmãos, nós achamos que estamos fazendo e as pessoas e Deus não está nos usando. Deus te usa da forma que você é, irmão. Deus te capacita da forma que você se permite viver as experiências com Deus. Permita-se, permita-se viver as experiências do jeito que você está. Talvez o que você está passando hoje é uma experiência que Deus está permitindo para você ser curado e ajudar outras pessoas a ser curadas e salvas. Às vezes você está achando que hoje o que você está passando não tem solução, que Deus não está te vendo, que Deus não está te usando, não. Essa prova que você está passando hoje, nada mais, nada menos, é uma capacitação daquilo que Deus tem sobre unção, sobre a sua vida. O problema é que você, às vezes, está olhando demais para o Isaac que você tem e não olha para o Deus que te deu o Isaac. O problema é que, às vezes, nós olhamos demais para a tempestade e não conseguimos enxergar o Deus da tempestade que está na nossa frente falando, anda por cima da água, anda por cima dessa situação, anda por cima do que você está passando. Deus quer fazer algo muito grande sobre nossas vidas. Deus quer mudar o nosso caráter, Deus quer mudar a nossa patente. Deus quer liberar milícias de anjo para andar conosco se for necessário. O problema é, estamos capacitados? O problema é, nós temos autoridade hoje, nós temos buscado essa autoridade, nós temos renunciado àquilo que Deus tem nos pedido, nós temos coragem de fazer igual Abraão, entregar Isaac? Ou nós estamos fazendo igual Isaac? Cadê o holocausto? Cadê o cordeiro? Ou nós não temos a capacitação de enxergar, igual Abraão olhou e falou, não, Deus proverá, irmãos. Desde o início, quando ele chega no pé do monte, ele fala para aqueles moços, fica ali que nós vamos ali adorar e nós vamos voltar. Será que quando Deus nos chama para uma experiência, nós temos essa convicção de que nós vamos sair lá na frente vitoriosos? Que nós vamos sair lá na frente com mais uma experiência vencida? Shalom, Léo. Ou nós olhamos para essa situação que nós estamos vivendo hoje e estamos já de acordo com com a derrota? Não é só mais um momento que nós vamos passar. Porque Deus fala para ele, Deus proverá. E aqui eu já quero caminhar para o final. Quando Deus mostra para ele o monte, ele chega e ele prepara o altar, ele prepara a lenha, ele amarra Isaac. Mas quando ele vai fazer o sacrifício, Deus envia um anjo. E aqui eu quero falar algo para vocês. Toda vez que nós decidimos entregar o nosso Isaac, Deus já preparou o cordeiro para entregar nas nossas mãos. E eu tenho certeza que se nós estamos aqui reunidos nesse momento, é porque o nosso cordeiro já está preparado, já está nos pés do altar. E aqui a única pergunta que eu faço: nós temos coragem de entregar o nosso Isaac? Qual é o Isaac que Deus está te pedindo? Qual é o seu Isaac? O que está impedindo você de viver essa experiência maravilhosa com Deus? Porque o nosso Senhor, Ele está nos chamando para viver essa experiência. Só está te pedindo Isaac. Mas eu quero te falar uma coisa. Quem que deu Isaac para Abraão? Foi ele mesmo ou foi o Senhor que deu? Porque se você está com Isaac e você está retendo, você não está retendo Isaac de Deus, você está retendo as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Entrega Isaac. Entrega Isaac para o Senhor, que ele já preparou o cordeiro. Amém? Passar a palavra aí para o apóstolo. Glória a Deus.
fazer uma pergunta para você, falou sobre o processo. Vale a pena suportar o processo? É prazeroso, apóstolo. Eu vivi experiências em Uberlândia que forjaram o meu caráter, que me deu autoridade. Porque eu não falo. O senhor sabe que eu vivi muito tempo debaixo de um espírito chamado Mamon. Meu Deus, muito tempo foi Mamon. Eu achava que estava vivendo debaixo da, da, da autoridade do Eterno, enquanto eu caminhava debaixo do espírito de Mamon. E eu passei a fazer tanto negócio e ao mesmo tempo ver tanta pessoa necessitada, que o meu coração ele se voltou completamente para ajudar pessoas. E falar que se vale a pena é quando você percebe que você está conseguindo ouvir a voz do Eterno. Quando você percebe que Deus está fazendo algo em você e através de você. Aí não tem dinheiro que compre, não tem soberba que compre, não tem orgulho que compre. Mas primeiro Deus ele precisa te levar a um nível de experiência, te moer, te espremer, né, para extrair o melhor óleo. E eu me permiti o Senhor fazer isso comigo, porque já passei 18 dias comendo biscoito e chupando lá, né? Já passei muita fome lá em Belém. Já vivi muito tempo longe da minha esposa, da minha filha. Mas em todo o tempo, o Senhor estava me ensinando e falando para mim: eu estou te levando a um nível de relacionamento comigo, para que as pessoas entendam que eu te levantei neste lugar, que eu te coloquei e te dei autoridade. Hoje, eu negocio empresas de bilhões. Estou fazendo uma negociação de 3 bilhões. Estou fazendo negociações de 500 milhões. Mas isso, para mim, só é números. O que importa para mim é saber se essa negociação está levando pessoas para perto de Jesus. É o que importa para mim. Amém. Glória a Deus. Eu nasci no dia 14 de outubro, dentro do calendário gregoriano. Daqui uns dias, ele comemorando o aniversário. Mas dentro do calendário bíblico, o calendário espiritual, eu nasci no dia 18 de Tisrei, que é o mês que nós estamos agora, o mês bíblico. E a porção da Torá do dia 18 de Tisrei é justamente o texto que você leu, o sacrifício de Isaac, quando Abraão subiu o Moriá para sacrificar Isaac. Talvez, e essa porção, diária, ela fala muito, porque é um decreto, sobre a vida da pessoa. E eu louvo a Deus, por ter nascido no dia 18 de Tisrei. Uma expressão, dentro desse momento que Abraão sacrifica Isaac, existe uma expressão hebraica chamada akedah, que significa desapego. Foi justamente quando ele desapegou, do seu coração, e ali ele colocou, Isaac no sacrifício. Deus proveu o cordeiro. Foi fácil para Abraão entregar Sara no Egito. O difícil foi Abraão entregar Isaac no Moriá. Então, o desapego. E Techuvá fala disso, Tempo de arrependimento, tempo de desapego. Então, sirva de reflexão e de uma autoanálise para todos nós nesse tempo,
de provação, que o Eterno talvez quer te mostrar alguma coisa que você precisa abrir mão, alguma coisa que você precisa renunciar, algo que Ele está te pedindo, né? Não que o Senhor Ele pede algo para nós que Ele precisa. Na verdade, Ele quer ver essa entrega, esse desapego, né? Esse desapegar do nosso coração para Ele entregar a nós tudo aquilo que Ele tem para nós, né? Então, em Techuvá, nesse tempo, você possa dar uma olhadinha dentro do seu coração, ver se tem alguma coisa aí que o seu coração ainda está apegado, né? Para que você possa mergulhar naquilo que o Eterno tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Temos aqui mais uns 10 minutinhos. Alguém quiser falar, deixar uma palavra, para a gente encerrar aqui às 7 horas daqui no nosso horário. Posso, Cristiano? Certo aí, meu AP? Quer deixar uma palavrinha aí? Forçar um pouquinho a ideia do que o bispo trouxe no dia de ontem. Infelizmente, muitos de nós não tivemos a oportunidade de ser construído o nosso caráter a partir do reino dos céus, mas Deus nos deu graça para ser adotados como filhos, inseridos, mesmo que seja como jambujeiro bravo, e ter a oportunidade de ser transformado de fé em fé, de glória em glória, até a estatura de varão perfeito. Fato é de que o sentimento que o Senhor, pelo Espírito Santo, quer construir nesses dias de Techuvá, é justamente o sentimento que nos faça compreender que o nosso arrependimento precisa ser um arrependimento que demonstre, através das nossas atitudes, porque fé sem obras é morta, comportamentos de alguém que realmente nasceu de novo. Como foi dito no início, o comportamento que a gente vê em Abraão, sem regra da lei, andando na graça, é alguém desprendido, como disse o apóstolo, alguém que está disposto a colocar o reino de Deus acima de qualquer coisa. A própria Escritura dá testemunho de que Jesus não veio trazer paz, mas espada. Talvez os inimigos serão da sua própria casa. Quem amar mais pai e mãe do que a mim, não é digno de mim. Quem amar mais a esposa do que a mim, não é digno de mim. O centro de quem se coloca em Techuvá é justamente deixar de lado todo o seu eu, tudo aquilo que é construído, infelizmente, através da ignorância que nós, ao longo do tempo, adquirimos. Muitas das vezes, não porque queríamos adquirir ignorância, mas porque vivíamos alheio à vida de Deus. Quando nós nos dispomos a colocar a nossa vida, o nosso caráter, de alguma forma sendo avaliado pelas Escrituras, avaliado pelo Eterno, como o próprio Techuvá prepara 10 dias para passar em revista, o Senhor vai passar. Eu tive a oportunidade de ser militar, e quando a gente tem que colocar, ou se colocar diante do oficial, da autoridade que vai passar em revista o pelotão, não pode haver erros, não pode haver uma barba mal feita, não pode haver talvez uma roupa mal vinculada, porque isso certamente nos levará a uma advertência ou até mesmo a prisão. Agora imagina, dentro do princípio que Deus estabeleceu, no preparo a chegar em Yom Kippur, quando se acreditava que o Eterno descia para passar o seu povo em revista, como deve ser o nosso comportamento? O que de fato nós cultivamos ao longo dessa jornada, talvez de 12 meses, dentro do ciclo, para que nós possamos fazer diferente num ciclo novo? O tocar do shofar em Yom Teruah anuncia, é preciso mudar, é preciso ter um comportamento salutar diferente, plantando diferente, para colher diferente. Nós sabemos dessa regra simples, né? O ato e o efeito de escolher a semente, todos nós podemos fazer. Agora, a colheita é obrigatória. Então, a pergunta que deve se fazer é: o que eu tenho semeado para que eu efetivamente possa colher? Há pessoas que querem seguir o mesmo caminho do ciclo passado, achando que vai mudar, sem semear algo diferente, sem mudar a atividade que deveria ser feita no seu comportamento. É bom pedir perdão eterno? É, mas a quem ferimos? A quem machucamos?
Porque se de fato temos o arrependimento, primeiro conserta com o Senhor. O segundo, se é que podemos chamar de segundo, é ir de encontro àquela pessoa que de fato defraudei e dizer, olha, infelizmente, no ciclo anterior, fui ignorante, eu agi de forma errada com você, minha esposa, com você, meu marido, eu agi de forma errada, talvez, com você, meu filho, mas eu preciso fazer você entender que você precisa perdoar seu pai, perdoar seu esposo, perdoar a mim, e a postura de Techuvá é justamente levar a uma posição de render-se, de abrir mão de todo esse comportamento que nós construímos em torno de nós mesmos e colocar o Senhor como evidência de um caráter transformado. Termino dizendo que, muitas das vezes, todos nós dizemos, Senhor, faça algo na minha vida, Espírito Santo, controle a nossa vida, faça algo nesse novo ciclo, me mude. E Ele dá diversas oportunidades. Pergunta que eu faço, como é que eu manifesto longanimidade se não tem alguém me catucando e me angustiando para ser longânimo? Como é que eu uso de paciência, de compaixão, de bondade, de amor, já que o amor tudo suporta, tudo espera e tudo crê? A não ser que cria-se uma circunstância que me permita manifestar frutos dignos de arrependimento. Ficar irado, revoltado, indignado, já é padrão carnal, já é padrão de pecador. Agora, andar em humildade, simplicidade, bondade, isso é fruto do Espírito. Então, entenda, as circunstâncias, como foi colocado, elas só têm para nos dar dois caminhos. Ou nos mostrar que nós continuamos o mesmo cidadão ruim e péssimo, ou, de fato, dar a oportunidade, tirar proveito do vale árido para criar um manancial de bênção. A pergunta que se fica é, quem somos na verdade? Quem somos diante dos olhos do Eterno? Porque diante de nós mesmos ou daqueles que nós julgamos ser importantes, somos sempre as melhores pessoas, entre aspas. Mas diante do Eterno, na balança de justiça, de Techuvá, nós vamos ser de fato aquilo que Ele sabe que somos. Então nós podemos melhorar. É um momento de fazer uma reflexão, é um momento de dizer, eu posso transformar-me através da graça operada pelo sangue do Cordeiro, que fala continuamente no céu a meu favor. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecardes, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Levanta, vamos lá, seja melhor, aperfeiçoe teu caráter e certamente o Senhor dos céus se agradará do seu novo comportamento, da sua boa atitude. Deus abençoe a todos. Shalom. Glória a Deus, meu AP. Boa esta palavra. Amém. Vamos encerrar. Eu quero convidar aqui a minha querida pastora Paulina. Tudo bom aí? Minha pastora querida. A fazer uma oração final aí. E amanhã nos encontraremos aqui no mesmo horário. Amanhã a palavra está com a nossa querida Letícia. Pastora Paulina, faz uma oração aí, e assim nós vamos encerrar esse tempo precioso. Pai, no nome de Jesus, chegamos diante de Ti. Queremos Te agradecer por esse período que o Senhor tem nos dado, por essa palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Que nós possamos, nesses dias, deixar que o Espírito do Senhor venha ministrar de forma extraordinária na nossa vida, a fazer tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, para que o nosso caráter possa cada dia ser aperfeiçoado no Senhor. No Teu nome, pedimos a Tua bênção sobre cada participante, que o Senhor venha resplandecer a Tua glória nas nossas vidas, nesses dias, Pai, de arrependimento, e que possamos encontrar no Senhor tudo aquilo que o nosso coração tem a expressar diante de Ti. Muito obrigado, Senhor, por este momento, e que a bênção do Senhor esteja de uma forma grande, sendo derramado e fazendo tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em cada vida. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém, amém. Todos têm um dia de contrição, de quebrantamento e de arrependimento. Shalom, shalom. Até amanhã. Abraço.